Hoje eu quero falar da matemática do treino de força resistente. Mas calma, não é nada muito complexo, nada muito mirabolante. Matemática simples. Só porque quando a gente pega nos números, a gente consegue vislumbrar os números, torna toda essa teoria que eu tenho falado aí nos últimos vídeos mais palpável. Então eu quero trazer isso hoje aqui. Então basicamente nesse vídeo eu vou retomar de forma bem resumida o que é o treino de força resistente, para a gente poder só fazer um nivelamento, caso você não tenha visto aí os vídeos anteriores, só para a gente retomar o conceito. Vou mostrar então uma matemática, por que funciona, a gente conseguir tornar esse conceito mais palpável, conseguir ficar mais tangível e vou demonstrar isso ilustrando através de um exemplo que foi o meu treino hoje, que é justamente aonde a ideia desse vídeo surgiu. Eu hoje era dia de treinar o treino de empurrar, movimento padrão de empurrar. Eu estou fazendo atualmente uma ficha PPL, Push Pull Legs, um dia de empurrar, um dia de puxar, um dia de perna. E hoje era um dia de empurrar. Porém, aconteceu algumas coisas, eu treino de manhã, aconteceu algumas coisas que eu tive que resolver e eu não ia ter meu tempo de treino que eu geralmente tenho. E eu prezo por manter pelo menos um pouco de estímulo de mobilidade, um pouco de estímulo de força ou hipertrofia e um pouco de estímulo de cardio. E aí sobrou muito pouco tempo para eu poder treinar. E aí eu pensei, pô, vou fazer um treino raiz, bem raiz aqui, de força resistente. Até para poder testar trazer esse cálculo que eu já queria ter feito ele na prática, para trazer esse número palpável, né? Esse resultado palpável do treino. E aí eu tinha pouquíssimo tempo para treinar, fiz meu treino de mobilidade e fui lá e parti então para o treino de empurrar. E aí o meu treino de empurrar consistiu basicamente em paralelas com peso. Foi isso que eu fiz. Como seria então um treino tradicional? Eu coloquei ali um querebel amarrado numa corda, uma alça, coloquei um. Eu até postei a gravação do vídeo num Shorts, num Reels. Vou tentar deixar relacionado aqui se você quiser ver o treino em si. Mas eu vou descrever aqui. Eu ponho uma coisa aqui, uma roupa suja, para eu pendurar o peso que eu amarrei com corda para não machucar meu pescoço. E fui fazer as paralelas. Num treino tradicional, com aquela carga que eu coloquei, que eram 16 quilos, dentro da cadência que eu estava executando, descendo devagar, segurando algo, brevemente lá embaixo, subindo até a máxima contração do peitoral sem esticar totalmente o braço e repetindo esse padrão de movimento dentro desta cadência com esta carga, eu consigo fazer ou fiz recentemente 6 repetições. Então seria uma carga para um treino de força. E aí, nesse treino, quando eu testei, eu descansei, como seria um treino normal. Aí eu vou descansar de 3 a 5 minutos, fazer uma outra série até a falha, descansar de 3 a 5 minutos, uma outra série até a falha, e geralmente é assim são os treinos até a falha. Se eu não, de força principalmente, se eu não der todo esse descanso, eu não consigo performar bem na outra série. E aí, quando eu fiz o teste, eu fiz uma série, descansei bastante, uns 4, 5 minutos para eu conseguir fazer uma outra série, mais uns 4, 5 minutos para eu conseguir fazer uma outra série. Fazer 6, 6, 6. Depois de 3 séries, eu não conseguia mais fazer a paralela de maneira eficiente. Ficava muito ruim o movimento, o músculo já estava muito cansado, o sistema nervoso central já estava muito fadigado. Ou seja, para acumular 3 séries de 6 repetições, 18 repetições no total, eu gastaria ali em torno de 12 minutos no método tradicional aí de treino até a falha. Por quê? Vamos colocar aí uns 30 segundos fazendo as 6 repetições e mais uns 5 minutos de descanso, são 2 intervalos, né? Faço a série, 30 segundos, 5 minutos de descanso. 30 segundos, 5 minutos de descanso, mais 30 segundos. Vai dar aí mais ou menos uns 12 minutos, vamos colocar assim. Beleza, esse aí seria um treino normal aí, até a falha, como é comumente empregado. Como que eu fiz o treino? Eu usei o treino de força resistente. Tá, mas o que é treino de força resistente? Basicamente a gente vai combinar atributos de força com atributos de resistência. Então, o atributo de força principal que a gente vai combinar aqui vai ser a carga. Então vou usar a mesma carga que eu usaria num treino de força. Nesse caso, esse
kettlebell amarrada aqui com 16 quilos no pescoço. E qual que é o atributo de resistência? É alto volume de repetições e ritmo. Um ritmo de uma cadência de movimento, uma cadência de execuções. Então eu junto essas duas coisas para poder bolar um treino de força resistente. Sendo que para eu conseguir juntar essas duas coisas, obviamente, eu tenho que trabalhar com uma parcela da minha capacidade máxima. Ou seja, se eu consigo fazer 6 repetições numa série máxima, eu não vou fazer 6, eu vou fazer 2, por exemplo, que foi o que eu fiz no treino. Ao invés de fazer 6, eu fiz 2 repetições. E assim, eu tenho um menor custo de recuperação, e aí eu consigo fazer outras 2 repetições, dando pouco intervalo de descanso. E assim eu consigo dar ritmo, dando ritmo, eu consigo acumular muito volume de séries. E como eu estava com pouco tempo, por isso que eu escolhi um movimento só, porque eu estava com pouco tempo, então eu queria fazer um treino bem eficiente, não queria ficar trocando de aparelho, fazer a coisa mais prática possível. Escolhi um exercício e como eu queria já treinar cardio, eu coloquei um arremesso é, conjugado com esse dips, ou seja, eu incrementei ainda por cima um exercício. No como seria, né, um treino normal, eu fiz só 3 séries de dip de paralela em 12 minutos. Aqui não, eu coloquei as paralelas, ainda coloquei um arranco no intervalo de descanso entre uma minissérie e outra de 2 repetições. Então como que ficou o treino? O treino basicamente ficou da seguinte maneira. Eu fazia 2 repetições na paralela, ia lá, pegava e fazia 5 arremessos com um braço. 2 repetições na paralela, 5 arremessos contra o braço. E ia intercalando assim. E aí eu coloquei um ritmo de EMON. Every minute on the minute. Ou, o que significa isso? Que a cada minuto completo no cronômetro, eu inicio uma nova série. Então eu fazia 2 repetições na paralela, 5 arrancos e esperava. Na hora que o cronômetro completar 1 minuto, eu faço de novo. Duas paralelas, mais 5 arrancos. Completou 2 minutos, faço de novo. E assim vai, dando um ritmo. Um ritmo de repetições por minuto, constante ao longo de todo o treino. Obviamente que no início vai parecer muito fácil. Porque pensa, eu consegui fazer 6 repetições direto. Eu fiz só 2 e descansei. Eu conseguiria fazer mais 4, mas eu descansei. Aí eu fiz mais 2, descansei. Então, no início, quando você começa o treino, a primeira metade do treino parece que está bem fácil. Muito fácil. Esse treino geralmente ele só começa a ficar se sentir mais desafiador na metade do treino. Porém, observe comigo, eu estou fazendo 2 repetições por minuto. Então, para eu acumular as 18 repetições que eu acumularia no treino tradicional de 3 séries até a falha, eu demorei 9 minutos. Ou seja, eu acumulei mais rápido. Porque lá para acumular as 18 repetições eu gastaria em torno mais ou menos de uns 12 minutos. Aqui eu gastei 9. Porém, não foi só isso. Com 9 minutos eu ainda acumulei também 9 vezes 5, 45 arremessos. Mantive minha frequência cardíaca elevada. Ah, parênteses, por que eu coloquei o arremesso? Não sei se eu falei, agora eu não lembro. Mas é porque eu queria treinar cardio junto com o treino de força resistente. Então a minha ideia era colocar ali um movimento balístico de potência para eu conseguir acelerar a minha frequência cardíaca. Sendo que esse movimento ele não pode cansar o movimento de empurrar. Não poderia, tem que ser um movimento, por exemplo, o arranco, ele vai trabalhar com a parte posterior do corpo. E a paralela vai trabalhar com peito, ombro, tríceps. Então, um não interfere diretamente no outro. Então, isso é importante também. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um treino de, sei lá, de deadlift e fazer um arranco, não convém. Porque um vai atrapalhar o outro. Então, tinha isso no treino também. Então eu coloquei ali que como eu estava mantendo um ritmo, e dentro desse ritmo tinha um exercício ali que eleva bem a frequência cardíaca, eu de quebra ia trabalhar o cardio. E ia trabalhar também a potência, porque eu coloquei um exercício balístico ali. Então, em 9 minutos, eu acumulei o mesmo volume, mais rápido, junto com ainda treinando ao mesmo tempo potência e cardio. Porém, não foi só isso, porque com 9 minutos eu estava muito pouco desgastado. Estava fácil ainda o treino, ainda conseguia ficar muito mais. De fato, meu treino hoje foram 26 minutos, 26 rounds desse. Então, no final, eu acumulei
52 repetições. Eu acumulei 52 repetições na, na paralela com peso, com muito menos desgaste do que eu acumularia 18 repetições treinando até a falha. Quantas vezes isso aí vai dar mais? Vai dar 18 vezes 3 vai dar 54. É quase 3 vezes mais. Se eu tivesse feito um minuto a mais, nunca tinha pensado nisso. Mas se eu tivesse feito um minuto a mais, eu tinha feito 3 vezes mais do que eu acumularia em 3 séries máximas. É como se eu tivesse feito 9 séries máximas. Porém, com um desgaste mínimo. E eu só parei o treino porque eu não tinha mais tempo para treinar. Porque eu tinha que sair para ir trabalhar. Porque senão eu poderia continuar ali o treino. É lógico, depois de 26 repetições, as últimas repetições já começaram a ficar mais desafiadoras. Porém, eu poderia ter parado ali, depois que eu fiz 26 repetições, eu poderia ter descansado 1 ou 2 minutos, que eu certamente conseguiria fazer pelo menos mais umas 20 ou 30 minutos assim, porque o desgaste estava muito baixo. Então observe que eu acumulei muito volume de força, porque eu usei a mesma carga, Então eu acumulei muito volume de força, ao mesmo tempo que eu acumulei muito volume de força com um tempo muito mais reduzido, né? Se a gente comparar ali para eu acumular, se eu demoraria em média, se eu conseguisse sustentar aquele treino, o treino até a falha, para eu fazer 9 séries máximas, eu gastaria em média uns 40 minutos, porque seriam 8 intervalos de 5 minutos, mas se eu colocar mais 30 segundos para 9 séries, vai dar mais 4 minutos e meio, então eu gastaria uns 45 minutos para fazer esse volume. Gastei 26, ou gastaria 27, né? Ou seja, para acumular o mesmo volume, eu gastaria menos tempo e menos desgaste. Menos tempo e menos desgaste com essa técnica. E aí, na hora que eu calculei isso, falei, pô, tem que mostrar esse número palpável. Porque se eu equalizo o volume, eu vou gastar menos tempo e menos desgaste. Se eu equalizo o tempo, eu vou acumular muito mais volume, também com menos desgaste. Então, eu tinha que. Por isso que eu queria trazer, para tornar isso palpável. Né? E por que isso funciona? Por que esse treino funciona? A gente tem que pensar que, para treino de força e hipertrofia, a gente tem que trabalhar. Se a gente trabalha com a carga acima de 70%, a gente já está estimulando todas as fibras ali para força e hipertrofia. Uma carga que eu consigo fazer no máximo 6 repetições já é um treino de força. Então, assim, eu fazer só 2 repetições, já estou estimulando todas as fibras, já estou estimulando o meu treino de força. Eu posso usar essa mesma lógica para um treino de hipertrofia. Eu coloco ali uma carga que eu aguentaria fazer, vamos supor, de 8 a 12 repetições, e treino ali com 3 ou 4, ou 2 ou 5 repetições, não importa, vai depender da lógica que você vai montar seu treino. Mas se eu trabalho com repetições parciais ali, né? Não é parciais, seriam com minisséries, seriam as séries menores ali. Se eu trabalho com poucas repetições por série dentro dessa lógica de ritmo, eu consigo, já que eu estou trabalhando com pelo menos 70% da carga, 70% de um RM, parênteses, o que é 70% de um RM? RM é o tanto de peso que você consegue colocar para levantar, fazer uma repetição apenas. Então, vamos supor, um exemplo clássico. Coloco 100 quilos no supino para fazer uma repetição. Isso seria, então, 100 quilos seria 1 RM. 70% de um RM, nesse caso, seria 70 quilos. Nesse exemplo hipotético, trabalhar com pelo menos 70 quilos já vai estar estimulando todas as suas fibras necessárias aí para força e hipertrofia. Dependendo do seu objetivo, obviamente. Com 70% você vai estar mais para a hipertrofia. Quanto mais próximo de um RM você aumentar essa intensidade, essa carga, mais próximo de força você vai estar. Beleza, de um treino puramente de força, né? Porque meio que anda junto, né? Força e hipertrofia. Mas vamos lá. Então, 70% de um RM, quando a gente coloca uma carga de 70% de um RM, a gente vai conseguir fazer de 12, no máximo 15 repetições. Então, por isso que eu estou falando. Se você coloca uma carga ali que você consegue fazer 12 repetições, 12, mas você vai lá e trabalha com 3, 4 repetições por série, por exemplo, você usaria a mesma lógica desse treino de força resistente e faria um treino de hipertrofia resistente. Eu chamo ele de hipertrofia resistente e força resistente. Nesse caso, eu usei uma carga que eu conseguiria fazer 6 repetições. Por isso que era um treino mais de força resistente. Apesar de que eu acumulei tanto volume, que esse volume vai ser um volume hipertrófico. Porque eu acumulei um volume muito maior do que eu acumularia se fosse um treino puramente de força. Então, a intensidade foi mantida. Se a intensidade foi mantida, a gente passa por outro fator.
volume de treino, volume load. O que é volume load? É o número de repetições totais vezes a carga, resumindo. Então, vamos supor que em um eu faria 18 repetições vezes a carga lá, que é meu peso mais 16 quilos. Então, vamos colocar que seria 18 vezes 136 quilos. No outro eu fiz 52 vezes 136 quilos. O 136 quilos não importa, porque ele é igual dos dois lados da equação. Mas o que os estudos mostram é que quanto maior essa tonelagem, repetições totais vezes a carga, maiores os resultados. Então, se num treino eu acumulei 3 vezes mais volume load do que no outro, no que eu acumulei mais volume load, eu vou ter mais resultado. E se esse volume load foi acumulado dentro da intensidade adequada, então quanto maior o volume load, melhor o resultado. E então essa que é a mágica do treino, porque eu consigo fazer o quê? Eu faço manejo de fadiga e baixo custo de recuperação. Eu trabalho com esses dois pilares para eu conseguir acumular muito volume de treino. Só que na hora que eu estou fazendo isso de quebra, eu estou treinando também resistência. Por isso que eu falei no outro vídeo aí que quando eu fui sem treinar resistência, fui participar do desafio da barra fixa, da rosca direta, sem treinar resistência, sem treinar bíceps, sem treinar rosca direta. Cheguei lá e fiquei 5 minutos fazendo rosca direta sem parar. E isso me surpreendeu. Essa possibilidade me surpreendeu. E depois eu parei para pensar, faz sentido. Não é à toa que treinando barra fixa assim, desse modo, essa estrutura que eu passei aqui, de repetições por série, ritmo, poucas repetições por série, é exatamente a lógica do protocolo soviético, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser conhecer com mais detalhes essa lógica desse treino, que é o de força resistente, que baseia todo o protocolo soviético. Vou deixar o link aqui embaixo, você pode clicar lá, adquirir seu e-book e conhecer com mais detalhes o método. No livro está explicando para barra fixa, mas você pode extrapolar aquilo para qualquer exercício, para qualquer gesto esportivo. Então, na época, né, eu já treino com protocolo assim há muito tempo, mas nos meus primeiros anos treinando com esse protocolo soviético de barras fixas, eu percebi que realmente, de fato, aumentava minha força e aumentava minha resistência. Não é à toa que com 120 quilos eu faço mais de 20 repetições no TAF, ou seja, tem bastante resistência. Mas também eu lembro no quartel, uma vez, que alguém me desafiou se eu conseguiria fazer a barra com um colega, com outro bombeiro pendurado em mim. Obviamente eu peguei um bombeiro magro. Ele tinha uns 70 quilos, ele pendurou em mim e eu fiz a barra. Então também ganhei força, ganhei resistência. Então por isso que eu defendo muito esse método de treino, porque ele te permite maior volume, com maior volume a gente tem mais resultado. E ele permite esse maior volume, sobretudo, de uma maneira que parece que tem uma percepção de esforço menor. Como eu disse, na primeira metade, dos primeiros 2/3 do treino, está parecendo que está fácil, está muito mais fácil. A sua percepção de esforço é de um treino fácil, não é daquele treino extenuante, que está chegando até na falha. Você vai ter menos dor, percepção menor de esforço, vai ter menos lesão, menos custo de recuperação, menos tempo e ainda vai acumular mais volume que dá mais resultado. É por isso que eu gosto tanto desse treino, por isso que eu defendo ele tanto. Se você quiser entender mais sobre ele, deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Se vocês gostarem e quiserem que eu traga mais vídeos sobre esse tema, deixe suas dúvidas que eu vou me basear nos próximos vídeos nas suas dúvidas. Como eu disse, tem um link aqui também na descrição se você quiser conhecer o protocolo soviético. Se você curtiu, vou deixar aqui relacionado também o vídeo desse treino. Eu postei o Reels eu filmando, o Shorts, né, eu filmando esse treino. Vou deixar no vídeo relacionado aqui também, se você quiser visualizar como que foi esse treino. Se você curtiu, considere dar o like, se inscrever no canal para fortalecer, compartilhar com aquele seu amigo que está precisando aí dar uma melhorada ali na força, no shape, na resistência, no que for. Talvez possa ajudar ele. E que Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos e até a próxima.